A batida na porta ressoou precisamente às 2h07 da manhã. Não era uma batida educada, daquelas que pedem desculpas por incomodar. Longe disso. Era o tipo de batida que anunciava algo sério, inadiável, forte, insistente, capaz de arrancar qualquer um de um sono profundo e fazer o coração disparar antes mesmo que a mente estivesse plenamente consciente do que acontecia. Eu, é claro, já estava acordado. Havia 3 horas que eu permanecia desperto, imerso na penumbra do meu escritório em casa, com os olhos fixos nas imagens dos sistemas de segurança que se desenrolavam na tela do meu laptop, aguardando com uma calma calculada por aquele exato instante. A campainha tocou, um som estridente que cortou o silêncio da madrugada, seguido por mais batidas firmes na porta. Polícia, abre a porta, abre a porta. A voz, grave e autoritária, ecoou do lado de fora. Com um movimento deliberado, fechei o laptop, deslizando-o para o compartimento secreto habilmente oculto atrás da minha estante de livros, e então me dirigi com passos firmes e controlados até a porta da frente. Meus passos eram medidos, desprovidos de qualquer pressa, um ritmo que refletia a ausência de pânico. Há muito tempo, eu havia assimilado uma lição crucial. O pânico era o inimigo mais traiçoeiro da sobrevivência. Abri a porta, revelando a cena que já esperava. 2 oficiais uniformizados estavam parados na minha varanda, seus distintivos reluzindo sob o brilho amarelado e um tanto fraco da luz da entrada. Atrás deles, um carro de patrulha estava estacionado na minha entrada, suas luzes piscando em um silêncio perturbador, iluminando intermitentemente a escuridão da noite. E logo atrás dos oficiais, postada na passarela, com lágrimas escorrendo abundantemente pelo rosto, estava minha esposa, Simone. Ela vestia o roupão de seda que eu havia lhe presenteado em nosso aniversário, seus cabelos escuros soltos e emaranhados ao redor dos ombros, e a máscara de cílios escorrendo em rastros perfeitos e sombrios pelas suas bochechas. Sua expressão era de devastação total, um coração partido evidente como a de uma mulher cujo mundo acabara de se estilhaçar em mil pedaços. Ela era, sem dúvida, uma atriz notável. Eu tinha que admitir isso, mesmo naquele momento. Sr. Weston Carrington, o oficial encarregado, um homem jovem, talvez na casa dos 30 e poucos anos, com uma placa de identificação que dizia Marsh, mantinha a mão repousada sobre sua arma de serviço, um gesto que denotava prontidão e seriedade. Sou eu, respondi, minha voz mantendo um tom neutro e controlado. Senhor, o senhor está sob prisão por fraude, peculato e roubo? Sua voz era monótona, quase mecânica, como se repetisse um roteiro bem conhecido. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra o senhor em um tribunal. Ele prosseguiu recitando meus direitos, Miranda, mas minha atenção não estava nas suas palavras. Eu estava observando Simone, a maneira como ela enxugava os olhos com um lenço de papel que convenientemente já estava posicionado no bolso do seu roupão. A forma como ela se apoiava no corrimão da varanda, como se pudesse desabar a qualquer instante, um retrato perfeito de fragilidade encenada. O modo como ela me lançou um olhar rápido, apenas uma vez, por um mísero segundo, um vislumbre de puro triunfo, antes de retomar sua impecável performance de luto e desespero. Ela acreditava piamente que havia vencido. Mal sabia ela o quão enganada estava. O senhor compreende esses direitos como eu os expliquei? Compreendo, respondi, a voz firme. Vire-se, por favor. Mãos atrás das costas. Eu obedeci sem hesitação. As algemas eram frias contra meus pulsos, uma sensação que eu não experimentava há 8 anos. Não desde a última vez em que fui detido. Naquela ocasião, fora em um armazém em Bogotá, cercado por homens que desejavam me fatiar em pedaços e me enviar de volta para Washington em um saco para cadáveres. Essas algemas, em comparação, pareciam quase nostálgicas, um lembrete irônico de tempos passados. Weston, Simone avançou abruptamente, estendendo as mãos em minha direção, sua voz embargada por uma angústia perfeitamente calibrada, quase teatral. Eu sinto muito. Eu não queria acreditar, mas as evidências... Ela interrompeu a fala, desabando em soluços que pareciam ensaiados.
Como pôde fazer isso conosco, com nossos filhos? Eu a encarei. Realmente a encarei. A mulher com quem eu havia me casado 13 anos atrás, a mãe dos meus filhos, a pessoa em quem eu havia depositado mais confiança do que em qualquer outra no mundo. Cuide de Amy e Felix, eu disse em voz baixa, quase um sussurro, mas com uma clareza inabalável. Diga a eles que os amo. Eu farei isso, ela respondeu, a voz ainda trêmula, mas com um brilho nos olhos que eu não deixei passar despercebido. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto, seus dedos frios como gelo, um toque que não transmitia calor algum. Sinto muito, Weston. Eu não respondi, mantendo meu olhar fixo e impassível. O oficial Marsh me conduziu até o carro de patrulha e me ajudou a entrar no banco traseiro, um espaço apertado e desolador. Enquanto nos afastávamos da casa, lancei um último olhar através da janela traseira do veículo. Simone permanecia de pé na varanda, observando-me partir, a mão pressionada contra a boca em um gesto que simulava choque e desespero. Mas eu pude ver o sorriso dela, apenas por um instante fugaz, quando ela acreditou que ninguém a observava, a máscara de dor escorregou, revelando a verdade por trás da encenação. Seus lábios se curvaram para cima em um arco vitorioso. Seus olhos brilhavam com uma satisfação inegável e cruel. E ela parecia exatamente o que era. Uma mulher que acabara de destruir seu marido e aparentemente saído impune. Ou pelo menos, era o que ela pensava. A viagem até a delegacia de polícia durou 18 minutos, um tempo que pareceu se estender no silêncio opressor do carro. Passei esses minutos em completo silêncio, observando as ruas escuras deslizarem pela janela enquanto minha mente revisitava e organizava meticulosamente toda a linha do tempo dos meus planos. 3 meses de preparação intensa, 47 horas de gravações de áudio, mais de 200 fotografias incriminatórias, extratos bancários detalhados, cadeias de e-mails comprometedoras, mensagens de texto reveladoras, filmagens de vigilância, tudo o que eu precisava para desmantelar e destruir Simone, Archer e toda a sua intrincada conspiração. Eu havia permitido ser preso porque era fundamental que tudo isso se tornasse oficial, inquestionável. Eu precisava que as acusações estivessem registradas nos anais da justiça. Eu precisava que o departamento de polícia me processasse, que inserisse minhas informações em seu sistema, que criasse um rastro documental tão sólido que não pudesse ser contestado ou simplesmente descartado. E, acima de tudo, eu precisava que Simone acreditasse absoluta e completamente que havia triunfado. Porque quando as pessoas se convencem de que venceram, elas se tornam descuidadas. Elas celebram, baixam a guarda. Elas cometem erros, muitas vezes fatais. Simone estava prestes a cometer o maior erro de sua vida, um erro que ela jamais esqueceria. A delegacia estava estranhamente silenciosa às 2h30 da madrugada. Apenas alguns oficiais em suas mesas, um bêbado dormindo em uma cela de custódia, e o zumbido suave e constante das luzes fluorescentes e dos ventiladores dos computadores preenchiam o ambiente. O oficial Marsh me conduziu a uma área de processamento, removeu minhas algemas com um clique metálico e deu início ao procedimento de admissão. Esvazie seus bolsos, por favor. Eu obedeci prontamente. Minha carteira, o celular, as chaves e um punhado de moedas foram depositados sobre a bancada fria. Alguma arma, objetos cortantes, algo que possa ferir a si mesmo ou a outros? Não, respondi, a voz calma. Sente-se ali. Ele apontou para uma cadeira de metal. Preciso verificar suas informações. Sentei-me na cadeira de metal, fria e desconfortável, encostada à parede de um tom neutro, enquanto o oficial Marsh digitava metodicamente em seu computador. O som das teclas preencheu o silêncio pesado da madrugada, um ritmo monótono que contrastava com a tempestade que eu sabia que estava prestes a se desencadear. Marsh parecia entediado, cumprindo os ritos de uma prisão rotineira. Provavelmente me via apenas como mais um criminoso de colarinho branco, algum contador pego com a mão na massa, desviando fundos ou fraudando impostos. Ele não tinha a menor ideia da complexidade da teia que eu havia tecido. Observei-o inserir meu nome completo,
minha data de nascimento e meu número de seguro social no sistema, cada campo preenchido com a rotina entediada de quem fez aquilo centenas de vezes antes. Cada batida no teclado era um passo calculado, uma peça se encaixando silenciosamente no lugar certo dentro do meu plano. Vi-o pressionar Enter com a mesma indiferença de sempre, e então o sistema começou a processar as informações. A tela cintilou por um breve momento, apenas um instante, e foi exatamente nesse instante que a expressão no rosto de Marsh começou a se transformar, percorrendo uma série de emoções em rápida e involuntária sucessão, como cartas sendo viradas uma após a outra. Primeiro veio a confusão. Sua testa se franziu em um emaranhado denso de rugas, e sua cabeça inclinou-se ligeiramente para o lado, o gesto automático de quem tenta decifrar algo que não deveria estar ali. Em seguida, a surpresa tomou o lugar da confusão. Seus olhos se arregalaram e seus dedos congelaram sobre o teclado, suspensos no ar a centímetros das teclas, como se tivessem encontrado de repente uma barreira invisível e intransponível. Finalmente, o medo. Seu rosto empalideceu de forma gradual e completa, perdendo toda a cor como uma tela que perde sinal, e sua boca se abriu em um pequeno ó de espanto genuíno, o tipo que não se ensaia. Ele se afastou bruscamente da mesa, a cadeira arranhando o piso com um som agudo e desagradável, como se o computador tivesse acabado de ameaçá-lo com uma mordida. Mas o que? Ele murmurou, a voz quase inaudível, dirigida a ninguém em particular. Ele se inclinou para a frente novamente com esforço visível, lendo algo na tela com uma intensidade febril, os olhos percorrendo as linhas de cima a baixo e voltando ao início. E então se afastou de novo, balançando a cabeça em descrença, como se o movimento pudesse reorganizar o que havia visto. Isso não pode estar certo, ele sussurrou para si mesmo, a voz carregada de uma incredulidade que não conseguia disfarçar. Digitou algo mais com dedos já menos seguros, pressionou Enter novamente e leu os novos resultados com a mesma expressão de quem espera uma correção e não encontra nenhuma. Sua mão começou a tremer visivelmente então, um tremor discreto que nasceu nos dedos e se espalhou pelo pulso, pelo braço, por todo o seu corpo, como uma corrente que encontrou o caminho. Oficial, eu disse, mantendo minha voz calma e ligeiramente curiosa, com o leve tom de inocência que eu sabia ser o mais irritante possível naquele contexto. Há algum problema? Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos na tela, mas sua mente parecia estar em outro lugar inteiramente, processando uma realidade que se recusava a se encaixar em qualquer categoria conhecida. Já estava estendendo a mão para o telefone, antes mesmo de parecer ter tomado a decisão consciente de fazê-lo, discando números com dedos trêmulos que erraram a primeira vez e precisaram recomeçar. Capitão, é o Marsh, ele disse, a voz tensa e urgente despojada de qualquer protocolo rotineiro. Preciso que o senhor venha aqui agora. Uma breve pausa, durante a qual o silêncio na delegacia pareceu se aprofundar ainda mais, como se o ar ao redor tivesse parado de circular. Sim, senhor. Agora. Eu sei que horas são. Isso não pode esperar. Outra pausa, mais longa desta vez, enquanto ele ouvia a resposta do outro lado da linha, com os olhos semicerrados, a concentração total. Não consigo explicar por telefone. O senhor precisa ver isso pessoalmente. Ele desligou com a mão que ainda não havia parado de tremer. Marsh olhou para mim, depois para a tela do computador, e então para mim novamente, seus olhos prendendo-se nos meus, como se estivesse tentando encontrar ali alguma explicação para o que a tela lhe mostrava. Aquele olhar que havia chegado carregado de tédio e desinteresse profissional, agora continha uma mistura inteiramente diferente: apreensão, recálculo e algo que se aproximava do respeito, ainda que relutante. Sr. Carrington, ele disse, a voz agora formal e cuidadosamente cautelosa, como se cada palavra precisasse ser pesada antes de ser dita. Preciso pedir que o senhor me acompanhe. Estou sendo transferido para uma cela de custódia? Perguntei, mantendo a fachada de ignorância com a mesma facilidade de quem veste um casaco familiar. Não, senhor, ele respondeu,
hesitando por um momento que durou exatamente o suficiente para ser perceptível, como se não tivesse certeza de como formular adequadamente a próxima frase, como se o manual que ele conhecia não contivesse instruções para aquela situação específica. Para uma sala de interrogatório. Fez uma pausa que tinha peso próprio, e então, para minha surpresa genuína, acrescentou: "O senhor gostaria de um café, água, alguma coisa?" Agora eu estava oficialmente interessado. 2 minutos antes, eu era um suspeito de fraude algemado, tratado com a indiferença rotineira reservada a criminosos comuns, invisível na minha própria presença. Agora já estava sendo oferecido refrescos, com uma cortesia que não havia sido solicitada, como um convidado inesperado e de repente inconveniente que precisava ser acomodado. O sistema havia feito exatamente o que eu esperava, e o efeito se desdobrava diante de mim com uma precisão que beirava o prazeroso. "Um café seria bom", respondi, com um sorriso que mantive apenas interno, onde pertencia. "Preto sem açúcar." "Sim, senhor", ele disse prontamente, a voz carregando agora uma qualidade quase subserviente que não havia existido entre nós até 3 minutos antes. Ele me conduziu a uma pequena sala de interrogatório cujas paredes eram de um bege desbotado e cansado, a cor específica de lugares que nunca recebem luz natural. Uma mesa de metal fria e sem personalidade ocupava o centro exato da sala, ladeada por 2 cadeiras idênticas que não prometiam conforto. Ele me deixou ali e saiu, e a porta não foi trancada atrás dele. Um detalhe pequeno, mas preciso que não me passou despercebido, que registrei e arquivei. Através da pequena janela de vidro reforçado, pude observá-lo conversando urgentemente com outros oficiais no corredor, gesticulando em direção ao seu computador, com a energia de quem não consegue encontrar palavras suficientes, fazendo mais ligações em sequência rápida. A notícia se espalhava como fogo em palha seca, de mesa em mesa, de ouvido em ouvido. Sentei-me, cruzei as mãos sobre a mesa e esperei. A calma que eu exibia para qualquer olho que pudesse me observar era um escudo cuidadosamente mantido para a satisfação que borbulhava silenciosamente dentro de mim, quente e constante, como brasa sob cinzas. Em menos de 5 minutos, o capitão Leland Grayson chegou. Ele estava na casa dos seus 50 anos, um homem corpulento com os olhos cansados de quem havia visto demais em seus 32 anos de serviço na força policial. Ele entrou na sala de interrogatório sem sequer bater, uma pasta grossa na mão e uma expressão de absoluto espanto e perplexidade em seu rosto. "Sr. Carrington", ele disse, sua voz grave e carregada de uma autoridade que agora parecia vacilar nos seus próprios alicerces, como uma estrutura que começa a perceber que o terreno sob ela não é tão sólido quanto parecia. "Sou eu", confirmei, com um aceno de cabeça simples e direto. Ele se sentou à minha frente, colocando a pasta sobre a mesa de metal com um baque suave, e me encarou por um longo momento que nenhum de nós se apressou a preencher. Seus olhos, antes carregados do cansaço específico de quem trabalha no turno da madrugada por décadas, agora estavam fixos em mim com uma intensidade nova, a intensidade de quem encontrou algo que não consegue classificar e que precisa entender antes de prosseguir. "Sou policial há 32 anos", ele disse finalmente, a voz levemente rouca, como se as palavras tivessem vindo de um lugar mais fundo do que o habitual. Pensei que já tinha visto de tudo, mas nunca vi um arquivo como o seu. "O que o meu arquivo diz, capitão?", perguntei, fingindo uma curiosidade que genuinamente não sentia, pois cada palavra do que estava naquela pasta já havia sido prevista e planejada com precisão. Ele abriu a pasta, o farfalhar dos papéis preenchendo o breve silêncio com uma textura quase sonora. Eu já sabia o que estava lá dentro, cada palavra, cada implicação, cada consequência cuidadosamente encadeada. "De acordo com nosso sistema", ele começou, lendo com uma voz que tentava manter-se monocórdica e profissional. "O senhor é uma pessoa de interesse em exatamente 0 investigações em andamento. O senhor não tem antecedentes criminais, não há mandados de prisão pendentes, nem mesmo multas de trânsito." Ele fez uma pausa com peso próprio, levantando os olhos da pasta para me encarar diretamente. "O senhor também não existe." "Eu não existo",
Repeti com um tom de falsa incredulidade calibrada, nem exagerada nem insuficiente. Suas impressões digitais retornaram sinalizadas. Ele continuou, ignorando minha pergunta, com a determinação de quem não pode se dar ao luxo de se desviar do que precisa dizer, a voz mais firme agora, como se recitar os fatos em voz alta o ajudasse a processá-los. Classificação de nível 5. Acesso restrito a agências federais com autorização de segurança ultra secreta. Ele pousou o papel e me olhou diretamente nos olhos sem desviar. O senhor sabe o que significa nível 5, Sr. Carrington? Tenho uma ideia, respondi, mantendo meu olhar firme e sem pressa. Significa que, seja o que for que eu seja, seja quem for que eu seja, estou muito acima do seu escalão. Significa que eu nem deveria saber que o senhor existe, muito menos tê-lo sentado na minha sala de interrogatório às 3 da manhã. Nesse momento, a porta se abriu com uma suavidade que contrastava com a tensão da sala. O oficial Marsh entrou, segurando meu café com o cuidado de quem carrega algo que não quer derramar, e o colocou com uma delicadeza quase excessiva à minha frente, o aroma amargo subindo numa pequena coluna de vapor. Então recuou para um canto da sala, sem ser instruído a fazê-lo, como se a distância fosse uma forma de respeito, ou talvez de precaução. Sua apreensão ainda palpável no modo como se posicionou, ligeiramente à frente do que seria natural. Já fiz ligações, o capitão Grayson continuou, sua voz retomando o fio da conversa com a determinação de quem não tem a opção de parar no meio do caminho. Para o escritório de campo do FBI, para o Departamento de Justiça, para todos que eu pude pensar que talvez tivessem respostas. O senhor sabe o que eles me disseram? Estou curioso, respondi pegando a xícara de café com ambas as mãos. Eles me disseram para mantê-lo, não liberá-lo, não interrogá-lo, não fazer absolutamente nada exceto esperar. Ele se recostou na cadeira, o ranger do metal ecoando brevemente na sala pequena. Alguém está vindo, alguém de um escalão muito alto, e até que cheguem, devo tratá-lo como, e cito, um dignitário em visita. Dei um gole no café. Era terrível, amargo e frio de uma forma que sugeria que havia ficado esquecido numa jarra por tempo demais. Mas já havia tomado cafés piores em lugares substancialmente piores, e isso também era uma informação que preferi manter para mim. Capitão, posso fazer uma pergunta? Indaguei, a voz suave, sem urgência. Pois não, ele respondeu, com um aceno de cabeça que era quase uma concessão. As acusações de fraude contra mim, as evidências que foram apresentadas, a documentação, os depoimentos. O senhor sabe de onde vieram? Ele folheou a pasta novamente, os papéis farfalhando sob dedos que procuravam a página certa. Uma denúncia anônima feita ontem à tarde, ele disse lendo. Acusações detalhadas, documentação comprobatória extensiva, depoimentos das vítimas. Na época pareciam irrefutáveis, organizadas demais para serem inventadas. Ele fez uma pausa, os olhos se estreitando ligeiramente enquanto recolocava os papéis no lugar. Agora, não tenho tanta certeza. A denúncia veio da minha esposa, revelei. A frase curta, direta e sem ornamento algum, depositada sobre a mesa de metal como mais um documento, observando com atenção a reação do capitão enquanto as palavras encontravam seu destino. As sobrancelhas de Grayson se ergueram numa surpresa que ele não tentou dissimular. Simone Carrington, ele disse, mais para si mesmo do que para mim, deixando o nome no ar por um momento. A mulher que estava chorando na minha varanda quando meus oficiais o prenderam? A ironia na sua voz era evidente, mas abaixo dela havia algo mais sério, o início de uma reavaliação que eu podia quase ver se formar enquanto ele reconstruía mentalmente a sequência dos eventos da noite. Ela orquestrou tudo, confirmei. Os documentos forjados, os falsos depoimentos das vítimas, absolutamente tudo. Ela vem planejando isso há 3 meses. Por que sua esposa o incriminaria por fraude? Perguntou Grayson, a incredulidade clara em seu tom. Porque ela está tendo um caso há 3 anos com um homem chamado Archer Sinclair. Comecei a explicar. A voz fria e calculista. Porque ela descobriu uma conta bancária em meu nome contendo 2,1 milhões de dólares. E porque ela pensou que, se conseguisse me prender e me condenar,
Poderia se divorciar de mim enquanto eu estivesse encarcerado e levar tudo: a casa, as crianças, o dinheiro. Grayson me encarou, seus olhos fixos nos meus, uma mistura de choque e ceticismo dançando em seu olhar. Ele parecia estar processando a gravidade da minha declaração, a implicação de uma esposa tramando contra o marido. Essa é uma acusação muito séria, Sr. Carrington. Ele finalmente proferiu, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de peso. É a mais pura verdade, respondi com firmeza, mantendo o contato visual. E eu tenho provas irrefutáveis para corroborar cada palavra. Não se trata de meras suposições ou de um palpite, continuei, minha voz adquirindo um tom mais grave e determinado. Eu possuo 47 horas de gravações de áudio, mais de 200 fotografias, registros de vigilância por vídeo, extratos bancários detalhados e cadeias de e-mails que documentam meticulosamente cada etapa do plano maquiavélico dela. Cada peça do quebra-cabeça foi cuidadosamente coletada, revelando até a extensão da sua conspiração e a profundidade da sua traição. Grayson inclinou a cabeça, a confusão evidente em seu semblante. Se o senhor tem toda essa montanha de evidências, Sr. Carrington, ele perguntou, a voz carregada de uma perplexidade genuína. Por que não veio até nós? Por que permitiu que o prendessem? Por que se deixou ser levado por meus oficiais, passando por todo esse constrangimento e humilhação? Um leve sorriso, quase imperceptível, surgiu em meus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de satisfação por um plano bem executado. Porque eu precisava que tudo estivesse registrado oficialmente, expliquei, a calma em minha voz contrastando com a gravidade da situação. Eu precisava que ela acreditasse que havia vencido, que seu plano havia sido um sucesso retumbante, e, acima de tudo, eu precisava estar sentado exatamente nesta sala, nesta delegacia, cercado por seus oficiais e pelos sistemas de justiça. Era crucial que o processo se desenrolasse de forma legítima, para que, quando a verdade da verdade viesse à tona, não houvesse margem para dúvidas ou contestações. Mal terminei de falar, quando a porta da sala se abriu novamente, com um rangido suave que quebrou o silêncio tenso. Um homem alto, com cabelos grisalhos bem penteados e um porte imponente, adentrou o recinto. Ele vestia um terno impecável, de corte sob medida, cujo tecido e acabamento denunciavam um custo que, sem dúvida, excedia o salário mensal da maioria das pessoas. Sua presença preencheu o espaço, e a atmosfera na sala mudou instantaneamente, tornando-se mais formal e carregada de uma autoridade palpável. Ele se movia com a confiança tranquila de alguém que estava acostumado a estar no comando, a entrar em qualquer ambiente e ver todos os presentes se curvarem à sua presença. Não havia arrogância em seus gestos, apenas uma autoridade inata que emanava dele, como se fosse uma aura invisível. Seus olhos percorreram a sala com uma intensidade calculada, avaliando tudo e todos em um piscar de olhos. Eu o reconheci imediatamente, um calafrio de reconhecimento percorrendo minha espinha. Era o diretor Tobias Ives, uma figura lendária do FBI, cujo nome era sinônimo de poder e influência nos círculos de segurança nacional. Sua aparição ali, naquele momento, confirmava que a situação havia escalado para um nível muito além de uma simples investigação policial local. Todos para fora, ele ordenou, sua voz calma, mas com uma autoridade inquestionável que não admitia réplicas. Agora. O capitão Grayson se levantou tão rapidamente que quase derrubou sua cadeira, o som do movimento brusco ecoando na sala. O oficial Marsh, que até então permanecia em um canto discreto, já estava a caminho da porta antes mesmo que o diretor Ives terminasse sua frase, demonstrando o respeito e o temor que a figura do diretor inspirava. A porta se fechou com um clique suave atrás deles, selando o ambiente e me deixando a sós, com um dos mais poderosos e influentes oficiais de aplicação da lei de todo esse país. A gravidade da situação se intensificou, e eu sabia que a conversa que se seguiria seria de suma importância, definindo os próximos passos de um jogo muito maior do que qualquer um imaginava. O diretor Ives sentou-se na cadeira à minha frente, seus movimentos precisos e controlados. Seus olhos azuis, penetrantes e inteligentes, fixaram-se nos meus. Spectre,
Ele disse em voz baixa, quase um sussurro, mas carregado de um peso que apenas nós dois podíamos compreender. Era o meu antigo codinome, um nome que eu não ouvia há anos. Faz muito tempo, diretor, respondi, a formalidade em minha voz uma máscara para a complexidade de emoções que a sua presença evocava. Ele balançou a cabeça lentamente, um leve sorriso amargo nos lábios. Quando recebi a ligação, simplesmente não pude acreditar, confessou Ives, sua voz revelando uma ponta de incredulidade. Weston Carrington, preso por fraude em alguma cidadezinha suburbana na Califórnia. Minha primeira reação foi pensar que se tratava de um erro grotesco, uma confusão de identidades, algo que não fazia o menor sentido, dado o seu histórico. Não foi um erro, diretor, afirmei, a ironia sutil em minhas palavras. Eu mesmo arranjei tudo. Os olhos do diretor Ives se estreitaram, a surpresa se transformando em uma curiosidade intensa. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, como se quisesse absorver cada detalhe da minha confissão. O senhor arranjou a sua própria prisão? Ele perguntou, a voz carregada de um espanto contido, quase como se estivesse diante de um enigma insolúvel. Precisava ser processado pelo sistema, reiterei, explicando a lógica por trás da minha decisão. Era fundamental que as acusações fossem documentadas oficialmente, registradas em todos os níveis da burocracia legal. E, acima de tudo, eu precisava que minha esposa acreditasse, com toda até a sua alma, que havia me destruído completamente, que seu plano havia sido um sucesso inquestionável e que eu estava indefeso. Sua esposa? Ele repetiu, a incredulidade ainda presente em seu tom. O diretor Ives balançou a cabeça lentamente, um gesto de desaprovação. Eu li as alegações, Weston. Fraude, peculato, roubo de clientes. Acusações que, por si só, seriam suficientes para arruinar a reputação de qualquer um, para destruir carreiras brilhantes. O senhor tem ideia de quantas pessoas teriam suas vidas profissionais e pessoais completamente aniquiladas por acusações como essas? Eu tenho plena consciência disso, diretor, respondi, a voz firme e sem hesitação. E sim, eu permiti que tudo isso acontecesse deliberadamente, como parte de um plano maior. Um plano que exigia sacrifícios. Ele se recostou na cadeira, os olhos afiados e experientes me estudando, com uma intensidade que só um homem que passara 40 anos lendo pessoas poderia ter. Era um olhar que via além das palavras, que buscava a verdade nas entrelinhas, nos pequenos gestos, na linguagem corporal. Por que, Ele perguntou. A pergunta curta e direta, mas carregada de uma profundidade que exigia uma resposta completa e irrefutável. Porque Simone vem planejando a minha destruição há 3 meses, revelei. A voz fria e calculista, desprovida de qualquer emoção. Ela e seu amante, um homem chamado Archer Sinclair, não pouparam esforços. Eles criaram documentos forjados com uma perícia impressionante. Fabricaram depoimentos de vítimas que nunca existiram e coordenaram cada passo com uma advogada corrupta, uma mulher chamada Priscilla Delaney. Juntos, eles construíram um caso de fraude contra mim, uma teia de mentiras e falsidades cuidadosamente elaborada para me incriminar. O objetivo deles era claro e cruel: me ver preso, divorciado e encarcerado, enquanto eles se apropriavam de tudo o que eu possuía, de cada bem, de cada centavo, de cada aspecto da minha vida. Eles queriam me apagar da existência, e eu sabia disso. O diretor Ives me observou, sua expressão inescrutável. E o senhor sabia que isso estava acontecendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro, como se temesse que a resposta fosse ainda mais chocante. Eu descobri em janeiro, respondi. A lembrança daquele momento ainda vívida em minha mente, o choque inicial e a subsequente determinação. Desde então, passei os últimos 3 meses conduzindo uma operação de contra-inteligência contra a minha própria esposa. Uma batalha silenciosa e solitária dentro das paredes da minha própria casa, sem que ela jamais desconfiasse. O diretor Ives permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da minha declaração. Seus olhos percorreram meu rosto, como se buscasse alguma pista, alguma emoção oculta, alguma falha na minha narrativa.
O senhor conduziu uma operação de contra-inteligência contra a sua esposa. Ele repetiu. A frase mais uma constatação do que uma pergunta. A incredulidade ainda presente em seu tom, misturada com um respeito relutante. Ela mirou que um ex-agente da CIA, revelei. Um toque de ironia em minha voz, uma ponta de amargura. Ela só não sabia disso. Fiz uma breve pausa, permitindo que a informação se assentasse, que o peso da minha verdadeira identidade fosse compreendido em toda com a sua dimensão. Eu tenho tudo, diretor, afirmei, minha voz carregada de uma confiança inabalável. Gravações de áudio dela e de Archer planejando cada detalhe da armação, cada mentira, cada passo da conspiração. Vídeos dela forjando documentos em meu próprio escritório em casa, com uma frieza assustadora e uma determinação implacável. Registros bancários que mostram Archer pagando a advogada corrupta, Priscilla Delaney por seus serviços ilícitos, com transferências e depósitos detalhados. Mensagens de texto incriminatórias, e-mails trocados entre eles, registros de chamadas telefônicas que conectam todos os pontos e revelam a profundidade da sua cumplicidade. É um dossiê completo, irrefutável, que não deixa dúvidas sobre a culpa deles. Evidências mais do que suficientes para acusar os três de conspiração, fraude, apresentação de denúncias falsas à polícia e obstrução da justiça, concluí, enumerando os crimes com uma precisão cirúrgica. As provas são esmagadoras e não deixam margem para defesa, nem para qualquer tipo de negociação. Onde estão essas evidências? Perguntou o diretor Ives, sua voz agora mais pragmática, focada na ação, na logística. Em um local seguro, respondi, mas precisarei da sua ajuda para acessá-las. Meu laptop, onde grande parte dos arquivos está armazenada, está escondido em meu escritório em casa, e Simone, sem dúvida, estará lá, provavelmente celebrando sua suposta vitória, alheia ao que está por vir. O diretor Ives assentiu lentamente, a decisão já tomada em seu olhar, a engrenagem da máquina federal começando a girar. Enviarei uma equipe, ele afirmou, sua voz agora carregada de autoridade e determinação. Eles irão garantir a segurança das evidências e trarão sua esposa para interrogatório. A justiça será feita, Weston, e não haverá como escapar. Ele me olhou, seus olhos transmitindo uma compreensão silenciosa, uma empatia que eu não esperava. As crianças, Amy e Félix, de 12 e 9 anos, respectivamente, ele disse, mencionando-os pelo nome, o que me surpreendeu um pouco, mostrando que ele já havia feito sua pesquisa. Eles estão dormindo na casa, não é? Não sabem absolutamente nada sobre tudo isso, sobre a escuridão que se abateu sobre a família. Minha preocupação com eles era palpável, uma pontada de dor em meu peito. Faremos questão de que sejam protegidos, Weston. Ele me assegurou, sua voz mais suave, quase paterna. Essa é a nossa prioridade absoluta. É tudo o que eu peço, diretor, respondi, a emoção finalmente transparecendo em minha voz, um nó na garganta. As crianças são inocentes em tudo isso e merecem ser poupadas das consequências devastadoras das ações de seus pais. Elas não podem ser arrastadas para este lamaçal. Ele se levantou, ajeitando o paletó do terno com um gesto elegante e preciso. Sabe, Weston, ele começou, sua voz adquirindo um tom mais reflexivo, quase filosófico. A maioria dos homens em sua posição, ao descobrir uma traição e uma conspiração como essa, teria confrontado a esposa no exato momento em que descobrisse o caso. Teria entrado com um pedido de divórcio, travado uma batalha judicial barulhenta e pública, feito muito alarde, buscando vingança imediata. Mas o senhor não. O senhor escolheu um caminho diferente, um caminho que poucos teriam a coragem ou a disciplina de seguir, um caminho de paciência calculada. Fui treinado para ser paciente, respondi. A frase curta, mas carregada de anos de experiência e disciplina, de uma vida inteira dedicada à arte da espera e da observação. Paciente? Ele repetiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Um sorriso de reconhecimento e respeito, de quem compreende a profundidade da minha afirmação. O senhor passou 18 anos infiltrado em algumas das mais perigosas organizações criminosas do mundo. Desmantelou cartéis de drogas,
Desmascarou traficantes de armas e libertou vítimas de traficantes de pessoas. O senhor foi um dos melhores agentes que já tivemos. Weston, um verdadeiro mestre na arte da dissimulação e da estratégia. Um fantasma que ninguém conseguia pegar. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse revivendo memórias de um passado distante, de missões perigosas e vitórias silenciosas. E sua esposa pensou que poderia ser mais esperta que o senhor, ele concluiu, a ironia evidente em seu tom, quase um lamento pela ingenuidade dela. Ela não sabia quem eu realmente era, eu disse, a verdade nua e crua, a essência do meu disfarce. Não, ele concordou, a palavra carregada de um significado profundo. O diretor Ives caminhou até a porta, mas parou antes de abri-la, virando-se para me olhar novamente, seus olhos transmitindo uma compreensão melancólica. Essa é a questão das identidades secretas, não é? Ele ponderou, sua voz mais suave, quase melancólica, como se estivesse refletindo sobre as consequências de uma vida de disfarces. Elas funcionam um pouco bem demais às vezes. As pessoas mais próximas a você, aquelas que deveriam conhecê-lo intimamente, acabam não conhecendo o seu verdadeiro eu, a essência por trás da fachada que você constrói. Pensei sobre suas palavras por um momento, a verdade delas ressoando em minha mente, a solidão da minha vida dupla, o abismo entre quem eu era e quem eu parecia ser, o preço de ser um espectre. Talvez seja para o melhor, murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Uma tentativa de justificar a minha própria existência. Talvez, ele concordou. Um suspiro quase inaudível, um reconhecimento da complexidade da vida que eu levava. Ele abriu a porta, o som do metal contra o batente quebrando o silêncio e marcando o fim da nossa conversa. Fique tranquilo, Spectre, ele instruiu, sua voz voltando ao tom de comando, de quem está prestes a iniciar uma operação de grande porte. Esta será uma noite longa, e o senhor precisará de toda a sua resiliência e força. Permitam-me então que eu lhes diga quem eu realmente sou, que eu desvende as camadas da minha própria história, que eu remova o véu que cobriu a minha verdadeira identidade por tanto tempo. Meu nome completo é Weston Thomas Carrington. Eu nasci em 1975, em uma pequena e pacata cidade no estado da Virgínia, um lugar onde as fábricas ainda eram o coração da economia local, e a vida seguia um ritmo mais lento e previsível, longe dos holofotes e das intrigas. Eu era filho de um operário de fábrica, um homem trabalhador e honesto que se dedicava à sua família, e de uma professora primária, uma mulher dedicada, que incutiu em mim o amor pelo conhecimento e pela leitura. Na maioria dos aspectos, eu era uma criança bastante comum, quase imperceptível. Tinha notas decentes na escola, o suficiente para não causar problemas, mas nunca fui um aluno brilhante ou o centro das atenções. Meus amigos eram poucos e selecionados, e eu preferia a companhia dos livros e dos meus próprios pensamentos, imerso em mundos de fantasia e aventura. Eu era um garoto quieto, muitas vezes imerso em meu próprio mundo, que passava a maior parte do tempo lendo livros de aventura e ficção científica, ou desmontando aparelhos eletrônicos antigos, como rádios e relógios, apenas para satisfazer minha curiosidade sobre como eles funcionavam, sobre os mecanismos ocultos que os faziam operar, sobre a lógica por trás de cada peça. No entanto, havia um dom singular, uma habilidade inata que me diferenciava dos outros, que me tornava único e, de certa forma, invisível. Eu possuía a capacidade extraordinária de me tornar qualquer pessoa, de assumir diferentes identidades com uma facilidade quase sobrenatural, como se a minha própria essência pudesse se moldar à vontade. Essa habilidade começou a se manifestar de forma mais consciente e controlada durante o ensino médio. Eu percebi que podia adotar diferentes personas, diferentes máscaras sociais, para se adequar a diversas situações e grupos de pessoas. Era como se eu tivesse um repertório infinito de personagens dentro de mim, prontos para serem ativados conforme a necessidade, para se encaixar em qualquer ambiente. Eu era o palhaço da turma com os atletas, o estudante sério com os professores, o solitário sensível com as garotas que eu queria impressionar. Não era exatamente manipulação,
mas sim uma forma de atuação, como vestir diferentes figurinos que se encaixavam perfeitamente em cada ocasião. Cada interação era uma performance cuidadosamente calibrada, uma dança sutil de gestos e palavras que me permitia navegar pelos complexos corredores sociais do ensino médio. Quando cheguei ao MIT, essa habilidade já havia sido refinada, transformada em algo muito mais sofisticado e quase instintivo. Eu conseguia alterar minha linguagem corporal, meus padrões de fala e toda a minha postura para corresponder ao papel que precisava desempenhar. Era como se eu tivesse um repertório infinito de máscaras, cada uma delas moldada com precisão para convencer qualquer um de que eu era exatamente quem eu afirmava ser. Essa capacidade de camuflagem social era tão completa que muitas vezes eu me perdia na complexidade dos personagens que interpretava. Foi essa maestria na arte da identidade que chamou a atenção da CIA. Em 1998, no meu último ano de faculdade, eles me recrutaram. Lembro-me vividamente daquele dia. Um homem de terno cinza, com uma postura impecável e um olhar penetrante, aproximou-se de mim depois da aula. Ele me entregou um cartão de visitas com um logotipo discreto e proferiu 6 palavras que ressoaram em minha mente, alterando para sempre o curso da minha vida. Seu país precisa dos seus talentos. A frase, dita com uma gravidade contida, selou meu destino. 3 meses depois, eu estava em uma instalação de treinamento secreta na Virgínia, imerso em um regime rigoroso que definiria os próximos 18 anos da minha existência. Cada dia era uma prova de resistência física e mental, um mergulho profundo em um mundo de sombras e segredos. Aprendi vigilância e contra-vigilância, as sutilezas da interrogação e as técnicas de resistência à tortura. Dominei o combate corpo a corpo, a proficiência em armas de fogo, a arte da demolição e a complexidade de múltiplos idiomas, eventualmente me tornando fluente em 7. No entanto, minha habilidade principal, o meu dom mais valioso, era a infiltração, a capacidade de me tornar outras pessoas, de adotar identidades de forma tão completa e convincente que, por vezes, eu mesmo esquecia quem eu realmente era. Minha essência se dissolvia na persona, e a linha entre o eu e o papel se tornava perigosamente tênue. Eles me deram um codinome, Spectre. Por 18 longos anos, eu fui um fantasma, uma sombra que se movia sem ser vista. Infiltrei-me em cartéis de drogas na Colômbia, redes de tráfico de armas na Europa Oriental e quadrilhas de tráfico humano no Sudeste Asiático. Passei meses, às vezes anos, construindo coberturas elaboradas, ganhando a confiança de criminosos perigosos e coletando informações cruciais que resultaram na desarticulação de algumas das organizações criminosas mais perigosas do mundo. Fui preso 17 vezes, baleado 3 vezes e torturado em 2 ocasiões. Vi amigos morrerem em missões brutais. E eu mesmo tirei a vida de pessoas que, na minha avaliação fria e calculista, precisavam ser eliminadas. E através de tudo isso, eu permaneci invisível, um espectro. Em 2016, eu tinha 41 anos. Tinha 2 filhos, M, de 4 anos, e Félix, de 1, e uma esposa que acreditava que eu era um consultor de TI que viajava frequentemente a trabalho. Eu havia perdido os primeiros passos e as primeiras palavras dos meus filhos, e incontáveis histórias de ninar. Havia testemunhado horrores que me assombravam em pesadelos, que eu não podia explicar a ninguém. A exaustão era profunda, um cansaço que ia além do físico, atingindo a alma. Então, decidi me aposentar. A agência me concedeu um fundo de pensão de 2,1 milhões de dólares, o acúmulo de uma vida inteira de pagamentos por perigo e bônus de risco, além de uma história de cobertura impecável. Eu seria Weston Carrington, um consultor de TI, chato, esquecível, exatamente o que eu precisava para desaparecer na normalidade. Acreditei que finalmente poderia ter uma vida comum, uma esposa, filhos, churrascos no quintal, jogos de futebol e manhãs preguiçosas de domingo. Eu estava enganado. Conheci Simone em 2010, durante uma breve licença entre operações. Ela trabalhava como organizadora de eventos para um gala de caridade ao qual compareci.
Era linda, charmosa e exatamente o que eu precisava, depois de 6 meses infiltrado em uma rede russa de tráfico de armas. Sua presença era um bálsamo para minha alma exausta. Conversamos por horas, trocamos números e fomos jantar na semana seguinte. Ela parecia tão normal, tão refrescantemente, abençoadamente normal, um contraste gritante com o mundo sombrio em que eu vivia. Em 6 meses, eu estava apaixonado. Em um ano, estávamos casados. Meu contato na agência, Harlan Northwood, me alertou. Ele havia visto muitos agentes se casarem com mulheres civis, apenas para testemunhar esses casamentos desmoronarem sob o peso dos segredos e das ausências. Ela não sabe quem você é, ele disse, com uma voz grave e experiente. O que acontece quando ela descobrir? Eu, com a arrogância de um homem apaixonado e convencido de sua própria invencibilidade, respondi: ela não vai descobrir. Harlan apenas balançou a cabeça, um olhar de resignação em seus olhos. Todos descobrem, Weston, mais cedo ou mais tarde. Mas eu o ignorei. Eu estava perdidamente apaixonado e acreditava que poderia compartimentalizar minha vida para sempre, mantendo os dois mundos separados. Amy nasceu em 2012, Félix em 2015, e por alguns anos tudo parecia perfeito. A fachada de normalidade era quase convincente. Eu perdia aniversários e datas comemorativas devido a viagens de negócios urgentes. Voltava para casa com ferimentos que não conseguia explicar de forma plausível. Acordava gritando de pesadelos sobre coisas que nunca poderia compartilhar com ninguém. Mas Simone parecia entender, ou pelo menos eu acreditava que sim. Ela nunca me pressionava, nunca exigia respostas, nunca questionava as inconsistências óbvias em minhas histórias. Olhando para trás, percebo que aquele foi o primeiro sinal de alerta. Uma esposa normal teria desconfiado. Uma esposa normal teria querido saber por que seu marido desaparecia por semanas a fio, por que voltava para casa com hematomas inexplicáveis, por que às vezes ficava horas olhando para as paredes sem dizer uma palavra. Simone nunca perguntou porque, no fundo, ela não se importava. Ela havia se casado comigo pelo que pensava que eu não poderia oferecer: estabilidade, conforto e riqueza. Quando me aposentei em 2016 e nos mudamos para uma casa suburbana modesta, com uma renda igualmente modesta, a decepção dela se instalou. Ela esperava mais. Ela esperava que as viagens de negócios se traduzissem em um estilo de vida luxuoso, não em uma casa de 3 quartos com um Honda na garagem. Comecei a notar a mudança gradualmente. O suspiro sutil quando ela olhava para seu guarda-roupa, as queixas sobre as férias dos nossos vizinhos, a maneira como ela observava as joias de outras mulheres com uma inveja mal disfarçada. Tentei fazê-la feliz. Surpreendia com viagens, presentes caros e jantares românticos, mas nada era suficiente. Havia sempre algo mais que ela queria, algo melhor que ela merecia. Em 2020, éramos estranhos dividindo uma casa. Dormíamos na mesma cama, mas mal nos tocávamos. Jantávamos juntos, mas raramente conversávamos. Os filhos eram a única razão pela qual ainda funcionávamos como uma família. Eu deveria ter previsto o que estava por vir. Mas, depois de 18 anos dedicados a decifrar pessoas, a detectar mentiras e a desvendar segundas intenções, eu havia baixado a guarda justamente com a única pessoa em quem mais confiava. Esse foi o meu erro, uma falha monumental que me assombraria. A traição de Simone, a verdade sobre o seu caso extraconjugal, veio à tona em novembro de 2023. Não foi uma intuição vaga ou um pressentimento que me alertou. Foi o meu treinamento rigoroso, anos de disciplina e observação apurada. Velhos hábitos são difíceis de morrer, e mesmo na vida civil, longe dos campos de operação, eu me pegava catalogando detalhes, identificando padrões sutis e arquivando informações que um dia poderiam ser cruciais. Ao longo de vários meses, esses padrões começaram a se somar, formando um quadro perturbador que eu não podia mais ignorar. Os sinais eram, em retrospectiva, gritantes. O telefone de Simone, antes sempre à vista, passou a ficar constantemente virado para baixo na mesa, como se para ocultar algo.
Novas senhas surgiram em suas contas digitais, alteradas sem qualquer explicação ou justificativa. Suas viagens de negócios começaram a coincidir de forma conveniente com minhas próprias ausências, viagens que, mais tarde, descobri que ela nem sequer estava fazendo. A desconfiança se transformou em certeza fria. Decidi então instalar um sistema de vigilância, não em seu telefone ou computador, pois seriam óbvios demais, facilmente detectáveis por alguém com um mínimo de sagacidade. Em vez disso, posicionei minúsculas câmeras pela casa, ocultas em locais onde ela jamais pensaria em procurar, estrategicamente camufladas na decoração cotidiana. Monitorei seus movimentos através do GPS em seu carro, acompanhando cada deslocamento com precisão cirúrgica, e configurei alertas para qualquer retirada de grande valor de nossas contas conjuntas, garantindo que eu seria notificado de qualquer movimento financeiro suspeito. Em menos de uma semana, a confirmação veio, irrefutável e devastadora. Archer Sinclair, um homem de 44 anos, um empresário abastado de uma família de dinheiro antigo, o tipo de indivíduo que vestia ternos caros, dirigia carros de luxo e acreditava ter direito a tudo o que desejava, incluindo a minha esposa. As gravações revelaram a sordidez de seus encontros. Eles se encontravam em hotéis discretos, faziam viagens juntos, enquanto eu estava trabalhando, cumprindo o papel de consultor de TPM que eu havia criado. Trocaram presentes caros, mensagens repletas de falsas promessas e juras de amor. Ele prometeu que deixaria a esposa, ela prometeu que me deixaria. Eu assisti a tudo, cada palavra, cada gesto, cada traição, com uma frieza calculada que mascarava a fúria crescente em meu interior. Por 2 meses, mantive a calma. Não fiz absolutamente nada além de observar, coletar provas e construir um dossiê meticuloso. Então, em janeiro de 2024, descobri algo ainda pior, algo que transformou a dor da traição em uma ameaça existencial. Simone havia descoberto meu fundo de pensão. Não sei como. Talvez ela tenha fuçado em meus papéis, talvez tenha contratado alguém para investigar minhas finanças, ou talvez Archer a tenha ajudado com seus contatos duvidosos. Mas ela havia encontrado os 2.100.000 dólares que estavam em uma conta sobre a qual ela não tinha conhecimento algum. Ela presumiu que eu estava escondendo o dinheiro dela, que eu havia roubado de clientes, desviado fundos, construindo uma fortuna secreta enquanto fingia ser um modesto consultor de TI. Ela estava parcialmente certa, é verdade. Eu estava escondendo dinheiro, mas não dinheiro roubado. Era dinheiro que eu havia ganhado ao longo de 18 anos arriscando minha vida pelo meu país. Dinheiro que era meu legal e legitimamente protegido por lei federal. Ela não sabia disso. Ela não sabia absolutamente nada sobre o meu passado real, sobre quem eu realmente era, e ela decidiu usar aquele dinheiro como sua estratégia de saída. O esquema de fraude foi ideia de Archer. Isso eu aprendi com as gravações. Ele tinha experiência com crimes financeiros, havia se safado de negócios obscuros por anos, e viu ali uma oportunidade perfeita. Se eles pudessem me incriminar por fraude, eu seria preso e quase certamente condenado. Enquanto eu estivesse na prisão, Simone poderia se divorciar de mim, reivindicar a casa e as crianças, e eventualmente descobrir o dinheiro escondido, que ela acreditava ser fruto de atividades ilícitas. Eles trouxeram Priscilla Delaney, uma advogada que Archer conhecia de negócios anteriores. Ela os ajudou a criar a estrutura legal para o golpe, forjou reclamações de clientes, fabricou evidências de desvio de fundos, criando uma trilha de documentos que apontava diretamente para mim. Eles foram meticulosos. Eu tinha que lhes dar crédito por isso. Se eu fosse qualquer outra pessoa, se eu fosse o consultor de TPs de modos suaves que eu fingia ser, o plano deles teria funcionado perfeitamente. Mas eu não era qualquer outra pessoa. Eu passei 3 meses preparando minha contra-operação, um plano tão detalhado quanto o deles, mas infinitamente mais letal. Deixei que acreditassem que seu plano estava indetectável. Continuei minha rotina normal, ia para o trabalho, voltava para casa, brincava com meus filhos,
Dormi ao lado da minha esposa, sem nunca deixar transparecer a fúria gelada que queimava dentro de mim. Enquanto eles construíam seu castelo de cartas, eu metodicamente coletava minhas próprias provas. Cada conversa entre Simone e Archer foi gravada. Cada documento que ela forjou foi fotografado. Cada pagamento que Archer fez a Priscila foi rastreado e documentado. Eu construí um caso tão hermético que nenhum júri no mundo os absolveria. E eu esperei. Esperei que eles armassem sua armadilha. Esperei pela denúncia anônima à polícia. Esperei pela prisão, às 2 da manhã, que os convenceria de que haviam vencido, porque eu sabia algo que eles não sabiam. No momento em que apresentassem aquelas acusações falsas, eles estariam cometendo crimes federais. E no momento em que eu revelasse minha verdadeira identidade, esses crimes seriam investigados por agências muito mais poderosas do que qualquer departamento de polícia local. Simone pensou que estava destruindo um ninguém. Na verdade, ela estava destruindo a si mesma. A equipe do FBI chegou à minha casa às 4h30 da manhã. Eu assistia de um monitor na delegacia de polícia enquanto eles paravam em veículos descaracterizados, cercavam a propriedade e batiam na porta da frente. Simone atendeu em seu roupão, parecendo confusa, e então a expressão em seu rosto se transformou em puro terror quando eles explicaram o motivo de sua presença. Miss Carrington, temos um mandado para revistar estas instalações. Por favor, saia. Ela gaguejou. O quê? Por quê? Meu marido acabou de ser preso. O agente respondeu com uma voz firme e inabalável. Isso está relacionado a essa prisão. Por favor, coopere. Eles encontraram meu laptop exatamente onde eu o havia escondido, um local que apenas eu conhecia. Encontraram o equipamento de vigilância, os discos rígidos externos, os arquivos de backup que eu havia armazenado em um cofre à prova de fogo na garagem. Tudo foi catalogado, etiquetado e removido como evidência, com uma eficiência que eu mesmo admirava. E então, eles encontraram algo mais. No escritório em casa de Simone, aquele que ela pensava que eu nunca entrava, eles descobriram uma pilha de documentos forjados, a prova irrefutável de sua própria ruína. As queixas de clientes meticulosamente fabricadas em seu computador, as faturas falsas com minha assinatura copiada e colada, e até mesmo um rascunho da denúncia anônima que ela havia enviado à polícia. Simone havia guardado tudo. Era uma coleção de provas incriminatórias, um testemunho da sua própria imprudência. Alguns criminosos possuem a inteligência e a frieza necessárias para destruir as evidências de seus atos. Simone, contudo, não era uma deles. Sua arrogância ou talvez sua falta de experiência no submundo do crime a levou a preservar os instrumentos de sua própria queda. Às 6 horas da manhã, ela já estava algemada. A eficiência dos agentes federais era impressionante, um contraste gritante com a confusão e o terror que se estampavam no rosto de Simone. 1 hora depois, às 7 horas da manhã, Archer Sinclair foi detido em seu luxuoso apartamento no centro da cidade. Os agentes o abordaram com a mesma precisão, sem dar margem para resistência ou fuga. E às 8 da manhã, Priscila Delaney foi presa em seu próprio escritório de advocacia. A cena deve ter sido devastadora para ela. Cercada por clientes e colegas que observavam, horrorizados e chocados, enquanto os agentes federais a escoltavam para fora, sua reputação profissional desmoronando diante de todos. O burburinho e os olhares de desaprovação certamente a seguiram. Finalmente, às 9 horas da manhã, eu estava em casa. A porta da frente se fechou suavemente atrás de mim, e o silêncio da casa parecia um bálsamo após a intensidade da madrugada. Amy e Felix ainda dormiam profundamente, alheios à tempestade que havia varrido suas vidas. Minha sogra, a mãe de Simone, que havia sido chamada para cuidar das crianças, estava na sala de estar. Seu rosto exibia uma mistura de confusão e raiva contida, os olhos fixos em mim, exigindo respostas. "O que está acontecendo?" ela exigiu, a voz embargada pela indignação. "Onde está minha filha?" Eu a encarei, a exaustão pesando sobre mim, mas a determinação ainda mais forte. "Ela está sob custódia federal", respondi com uma calma que eu mal sentia. Foi presa por conspiração, fraude e por registrar falsas denúncias à polícia.
A incredulidade tomou conta de seu rosto. Isso é impossível. Simone jamais. Ela fez. Eu a interrompi sem rodeios. Eu tenho as provas. E agora, ela vai enfrentar as consequências de seus atos. Sem esperar por mais perguntas ou protestos, passei por ela e subi as escadas em direção aos quartos onde meus filhos dormiam. O ar na casa parecia pesado, mas a visão dos meus filhos era um lembrete do que realmente importava. Amy estava encolhida com seu coelhinho de pelúcia, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro como uma auréola. Felix estava esparramado de costas, a boca ligeiramente aberta, emitindo aqueles pequenos roncos que eu havia perdido em tantas noites ao longo dos anos. Fiquei parado na soleira da porta, observando-os respirar. Cada inspiração e expiração, um lembrete da vida simples e inocente que eu havia lutado para proteger. Essas eram as pessoas que realmente importavam. Não Simone, não Archer, não o dinheiro ou a casa, ou qualquer outra coisa material. Apenas meus filhos. Eu havia passado 18 anos da minha vida protegendo estranhos, cumprindo missões que me afastavam da minha própria família. Agora, meu propósito era claro e inabalável. Eu protegeria as duas pessoas que realmente precisavam de mim, com toda de minha força e dedicação. Os julgamentos se desenrolaram ao longo do ano seguinte, um período de intensa batalha legal e revelações chocantes. Simone, Archer e Priscilla foram acusados de conspiração para cometer fraude, registro de falsas denúncias policiais e obstrução da justiça. A montanha de evidências contra eles era esmagadora. Não apenas minhas gravações e vigilância meticulosa, mas também a própria investigação do FBI, que desenterrou crimes adicionais dos quais eu nem sequer tinha conhecimento. Archer, por exemplo, revelou-se um ladrão de longa data, desviando fundos de sua própria empresa por anos. Ele havia planejado usar a parte de Simone do meu dinheiro oculto para cobrir suas perdas antes que alguém percebesse o rombo. Quando os investigadores começaram a puxar esse fio, toda a sua casa de cartas financeira desabou de forma descontrolada. Para evitar um julgamento prolongado e a exposição de ainda mais detalhes de sua vida criminosa, ele se declarou culpado. A sentença foi de 15 anos em uma prisão federal. Priscilla, por sua vez, tentou lutar. Ela alegou ter sido manipulada por Simone e Archer, insistindo que não tinha ideia de que os documentos que ajudou a criar eram fraudulentos. Sua defesa, no entanto, não convenceu o júri. A evidência de sua participação ativa era forte demais. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. E Simone? Ela decidiu ir a julgamento, contratando os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. O que restava do dinheiro de Archer, para ser exato. Ela lutou contra cada acusação com tudo o que tinha, sua arrogância e senso de direito inabaláveis. Mas não foi o suficiente. As gravações que eu havia feito a destruíram completamente. Sua própria voz, planejando minha destruição, foi reproduzida em tribunal aberto para que todos ouvissem. Sua risada presunçosa enquanto discutia como tiraria meus filhos de mim. Seus cálculos frios sobre quanto dinheiro ela conseguiria arrancar. O júri deliberou por menos de 4 horas. O veredito: culpada em todas as acusações. 12 anos em uma prisão federal. Eu estava na sala do tribunal quando o veredito foi lido. Observei seu rosto desmoronar, a máscara de desafio finalmente se quebrando em uma expressão de desespero. Ela se virou para mim, os olhos implorando. Weston, ela disse, a voz quase um sussurro. Por favor, as crianças precisam ser cuidadas. Por mim, eu respondi, minha voz firme e sem hesitação. Não havia mais nada a dizer. Saí da sala do tribunal e nunca mais olhei para trás. Explicar tudo para Amy e Felix foi a coisa mais difícil que já fiz em toda a minha vida. Não as prisões, não os julgamentos, nem mesmo os desafios operacionais mais complexos que enfrentei durante meus anos na agência. Nada se comparava a sentar com minha filha de 12 anos e meu filho de 9 anos e explicar por que a mãe deles iria para a prisão. Mantive essa explicação simples, adequada à idade deles, sem entrar em detalhes sórdidos. Eu lhes disse que a mãe deles havia feito algumas escolhas muito ruins, que havia quebrado a lei e que teria que enfrentar as consequências de seus atos. É por sua causa? Amy perguntou.
os olhos grandes e cheios de uma mistura de confusão e tristeza. Ela fez algo de ruim para você? Sim, querida. Ela tentou me machucar, mas foi pega, respondi, tentando manter a voz calma e tranquilizadora. Você está bem? Ela perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Estou bem e estarei aqui para vocês, para os dois. Sempre, prometi abraçando-a. Felix não disse muito. Ele apenas subiu no meu colo e se agarrou a mim da mesma forma que fazia quando era um bebê, e algo o assustava. Eu o abracei de volta, sentindo o peso de sua pequena forma contra mim, prometendo silenciosamente que faria tudo para protegê-los. Nos meses seguintes, nos adaptamos a uma nova rotina. Consegui um emprego de consultoria que me permitia trabalhar em casa. Uma última gentileza da agência para um antigo agente. Era uma forma de me reintegrar à vida civil, mas com a flexibilidade necessária para estar presente. Eu preparava o café da manhã todas as manhãs, levava as crianças para a escola, ajudava com a lição de casa e comparecia a todos os jogos de futebol e recitais de dança. Finalmente, eu era o pai que deveria ter sido desde o início, presente e envolvido em cada aspecto de suas vidas. As crianças perguntavam sobre a mãe. Às vezes, eu organizava chamadas telefônicas supervisionadas e facilitava visitas à prisão federal onde ela estava detida. Eu não queria que eles a odiassem. Não queria que crescessem com esse tipo de veneno em seus corações. Mas também não fingi que ela era inocente. Quando eles tiveram idade suficiente para entender, mostrei-lhes algumas das evidências, não as piores partes, mas o suficiente para que compreendessem que a mãe deles havia feito escolhas com consequências reais e dolorosas. Por que ela fez isso? Amy me perguntou uma vez. A pergunta ecoando no silêncio da sala, sem uma resposta fácil. Ela não nos amava? Perguntou Amy, a voz carregada de uma inocência que partia o coração. Acho que ela amava vocês, respondi com cautela, escolhendo as palavras com a precisão de um cirurgião. O peso daquela pergunta era imenso, e eu não queria envenenar a mente de minha filha, mas também não podia mentir. Mas ela amava o dinheiro mais, e cometeu o erro de pensar que essas duas coisas eram a mesma. Elas não são, meu amor. Não, elas definitivamente não são. A sala ficou em silêncio. Apenas o som distante do vento lá fora, enquanto M processava minhas palavras, seus olhos fixos em mim, buscando uma compreensão que talvez ainda estivesse além de seu alcance. Eu a abracei, sentindo a fragilidade de seu corpo contra o meu, desejando poder protegê-la de todas as verdades duras do mundo. 2 anos se passaram desde aquela noite fatídica. Agora, aos 51 anos, eu ainda morava na mesma casa, mas ela havia sido transformada. A maioria dos cômodos foi redecorada, um processo quase terapêutico de apagar os últimos vestígios de Simone. As paredes, antes preenchidas com sua estética fria e calculista, agora exibiam fotografias minhas com as crianças, capturando momentos de riso e cumplicidade. Havia também as vibrantes obras de arte que Amy criava, penduradas com orgulho, e os certificados de participação de Felix na Liga de Beisebol, cada um deles um testemunho de nossa nova vida, construída sobre alicerces de amor e presença. Amy tinha 14 anos agora, uma adolescente em plena efervescência, com todo o drama e a intensidade que essa fase da vida trazia. Ela havia descoberto a maquiagem, os garotos e as redes sociais, e me mantinha em alerta de maneiras que nenhum treinamento da CIO jamais poderia ter me preparado. As negociações sobre horários de recolher e o uso do celular eram mais complexas do que qualquer operação secreta que eu já havia coordenado. Eu ria às vezes da ironia, mas no fundo, sentia um orgulho imenso de vê-la florescer, mesmo que isso significasse uma constante reavaliação das minhas habilidades parentais. Félix, aos 11 anos, era mais calmo que a irmã, mais introspectivo. Ele tinha uma paixão por computadores, assim como o pai, embora não soubesse nem a metade do que eu realmente fazia com eles. Já estava construindo programas que impressionavam seus professores, demonstrando uma mente analítica e curiosa que me lembrava muito de mim mesmo em uma idade semelhante. Eu observava seu progresso com um misto de admiração e uma pontada de nostalgia pelo meu próprio passado. Eles sabiam quem eu era agora,
Não tudo, é claro. Não os nomes das operações secretas, nem o número de pessoas que eu havia sido forçado a neutralizar, nem os capítulos mais sombrios da minha carreira. Mas eles conheciam as linhas gerais. Sabiam que seu pai havia sido um agente do governo, que havia realizado um trabalho perigoso por muito tempo e que havia se aposentado para estar com eles. Essa última parte era a mais importante, a que eles realmente precisavam entender. No ano passado, mostrei a Amy minha medalha de mérito da inteligência. Era a mais alta condecoração que a CEWINOA concedia aos seus oficiais, um objeto de metal frio e pesado que eu mantivera escondido por anos, guardado em uma caixa no fundo do meu armário. Mas eu queria que ela entendesse que a vida de seu pai nem sempre fora tão chata quanto a consultoria que eu fazia agora. Queria que ela visse que havia um propósito, uma honra, por trás de minha ausência anterior. Você era um espião? Ela perguntou, os olhos arregalados de espanto e fascínio, a medalha brilhando na palma da minha mão. Algo parecido, respondi, um pequeno sorriso brincando em meus lábios. Isso é tão legal! Ela exclamou, antes de fazer uma pausa, uma ruga de pensamento se formando em sua testa. É por isso que a mamãe não conseguiu te enganar? A pergunta dela me atingiu com a força de uma revelação. Em parte, sim, admiti. Mas, principalmente, é porque eu amava você e Felix demais para deixar que alguém os tirasse de mim. Naquele instante, ela me abraçou com uma força feroz. O tipo de abraço apertado que ela costumava me dar quando era bem pequena. Um abraço que dizia mais do que 1000 palavras. Eu te amo, pai, ela murmurou contra meu ombro. Eu também te amo, meu amor, respondi, sentindo o calor de suas lágrimas em minha camisa. Diretor Ives entrou em contato alguns meses atrás. A agência precisava de consultores, ele disse. Agentes experientes que pudessem aconselhar sobre operações atuais sem precisar voltar ao campo. Uma boa remuneração, horários flexíveis, uma maneira de usar minhas habilidades sem arriscar minha vida. Eu disse a ele que pensaria no assunto. A verdade é que não tinha certeza se queria voltar àquele mundo, mesmo que fosse apenas em uma capacidade consultiva. Passei 18 anos como um fantasma, uma sombra, um homem sem rosto. Eu não queria ser um fantasma nunca mais. Eu queria ser um pai de verdade, presente, disponível, a pessoa para quem meus filhos correm quando estão assustados, felizes ou confusos. Isso valia mais do que qualquer missão, mais do que qualquer reconhecimento ou perigo. Era a minha nova missão, e a mais importante de todas. Às vezes, eu pensava em Simone, não com frequência, mas ocasionalmente. Na maioria das vezes, eu havia superado a raiva e a traição, mas, de vez em quando, tarde da noite, eu me perguntava o que ela estaria fazendo, se ela se arrependia do que havia feito, se pensava nos filhos que havia perdido. Ela ainda tinha 7 anos de sua sentença para cumprir. Seria libertada quando Amy tivesse 21 anos e Felix 18. Até lá, eles seriam adultos, capazes de decidir por si mesmos se queriam ou não ter um relacionamento com ela. Eu não tentaria influenciar essa decisão de forma alguma. O que quer que eles escolhessem, eu os apoiaria. Mas eu também não fingiria que o que ela fez foi algo diferente do que realmente foi. Uma tentativa calculada de me destruir e de tirar tudo o que eu havia construído. Ela teria me visto apodrecer na prisão, sem um pingo de remorso. Teria virado meus filhos contra mim, manipulando suas mentes jovens e vulneráveis. Teria levado meu dinheiro, minha casa, minha dignidade, sem um segundo pensamento, sem qualquer hesitação. Ela não sabia quem eu era de verdade. Esse foi o seu erro fatal. Passei 18 anos aprendendo a ler as pessoas, a detectar mentiras, a ver através das máscaras que todos usam para se proteger ou para enganar. E quando a mulher que eu amava tentou me destruir, eu vi, através dela também. Eu a deixei pensar que havia vencido. Eu a deixei celebrar sua vitória, saborear o triunfo que ela acreditava ter conquistado. E então, eu tirei tudo dela, exatamente como ela havia planejado tirar tudo de mim. Algumas pessoas chamariam isso de vingança. Eu chamo de justiça.
Minha história pode soar como algo saído de um filme. Um agente aposentado da CIA, preso por fraude às 2 horas da manhã, revelando sua verdadeira identidade quando o sistema sinaliza seu arquivo classificado. Uma esposa que tentou incriminar o marido, sem saber que ele era um dos oficiais de inteligência mais condecorados da história americana. Mas aconteceu. A polícia bateu na minha porta às 2 horas e 7 minutos da manhã. Eles me prenderam por crimes que eu não cometi. E em poucas horas, eles descobriram que eu não era a pessoa que minha esposa pensava que eu era. Mister, por que você não nos disse quem você realmente era? Foi o que o diretor Ives me perguntou. E a resposta foi simples. Eu precisava que Simone acreditasse que havia vencido. Eu precisava que ela se sentisse segura, confiante, triunfante. Porque é exatamente nessas horas que as pessoas cometem erros. É quando elas baixam a guarda, quando a arrogância as cega. Ela pensou que estava destruindo um ninguém. Ela estava completamente enganada.